Olá, alunos do sexto ano, tudo bom com vocês? Estamos aqui mais uma vez, com o vídeo da semana. O conteúdo dessa semana é sobre o Antigo Egito, mais uma grande civilização, que iremos estudar. E vai ser a nossa primeira semana com o uso da plataforma, certo? Apesar de vocês terem acesso a esse vídeo através da plataforma, peço que continuem colocando nos comentários do vídeo aqui no YouTube o nome completo de vocês e a turma para a tia poder registrar a presença de vocês na aula de hoje e poder realizar a chamada da turma de vocês, certo? Então, na aula de hoje, iremos iniciar o conteúdo sobre o Antigo Egito. Teremos também o nosso desafio semanal. O desafio continua. Lá na plataforma vai ter um lugar, um campo abaixo das atividades, para que você possa colocar o desafio semanal de hoje, tá certo? Vocês vão tirar a foto e colocar na plataforma. Assim também como as atividades de vocês. Eu não irei mais receber atividades através do WhatsApp. As atividades serão através da plataforma, vocês vão inserir a atividade lá, tá certo? Em caso de dúvida, eu tenho um vídeo aqui no YouTube ensinando a vocês como inserir as atividades lá na plataforma através de texto ou através da foto. Peço que vocês sempre façam no caderno, resolve do mesmo jeito de antes e coloca a foto, tira a foto da folha, do caderno e coloca na plataforma, tá certo? Assim como também em caso de dúvidas. Se você tiver alguma dúvida sobre o conteúdo ou sobre o vídeo ou atividade, me perguntem no chat também aqui na plataforma, tá ok? Então, sei que são muitas novidades, estamos no período agora de uma nova adaptação, São muitas mudanças, porém com paciência, com perseverança, principalmente de vocês e insistência, nós iremos conseguir, tá bom? Então, beijo a todos e vamos lá para a nossa aula. Então, nosso tema da aula de hoje é o Antigo Egito. Iremos iniciar esse conteúdo, com esse vídeo. E a gente vai comentar um pouco sobre essa civilização, vamos ver as principais características desse povo, uma das maiores do período antigo, tá? Então vamos lá. Antes da gente iniciar nossa aula, não esquece de colocar lá nos comentários daqui do YouTube o nome completo e a sua turma para que a tia possa registrar a sua presença na aula de hoje, tá? Então, vamos lá. Primeira questão sobre o Egito, De onde vieram os povos que formaram o Antigo Egito? Será que esses povos eram aqueles mesmos lá da Mesopotâmia, Ou será que essa civilização foi formada por povos diferentes? Então, a civilização egípcia, ela formou-se a partir da mistura de diversos povos diferentes. Entre eles, os amíticos, os semitas e os núbios, que surgiram no período paleolítico. Os primeiros núcleos populacionais só começaram a se formar durante o período neolítico. Lembrando que o período neolítico é aquele período em que esses povos eles começam a se fixar em um só lugar, principalmente porque eles conseguiram descobrir o advento da agricultura. Então, quando eles começam a fazer esses plantios, eles começam a cultivar os alimentos, eles começam a se fixar em um local só, dando origem às primeiras cidades, Onde as comunidades passaram a se dedicar mais à agricultura do que à caça ou pesca. Por volta de 4000 a.C., os antigos núcleos deram lugar a pequenas unidades políticas, os nomos, governados por nomarcas, que se reuniram em dois reinos, um do Baixo Egito ao norte e outro no Alto Egito ao sul. Só para a gente entender um pouco, sobre a civilização do Antigo Egito, a tia fez aqui para vocês um mapa mental, um desenho, para a gente falar os principais pontos, sobre o Egito. Primeira coisa, que a gente tem que saber sobre essa antiga civilização se trata de onde ela fica localizada, tá? Primeiro, como a tia falou no slide anterior,
eles começaram a se estabelecer naquela região, né, mais precisamente no norte da África, mais ou menos entre 3100 a.C., e ficaram essa civilização por lá até 30 a.C., né? A partir de 30 a.C., que será o último governo realmente, né, dessa civilização, eles começam a desfragmentar e se tornar uma cidade governada por estrangeiros. Outras pessoas vão invadir e vão conquistar o Egito, tá? Então, em 3100, mais ou menos, há a união entre o Alto e o Baixo Egito. A tia daqui a pouco vai explicar o que isso significa, tá certo? E em 30 a.C. foi o último governo, né, dos egípcios, que é o governo de Cleópatra. E a partir daí eles foram conquistados pelos romanos, vai ser outro povo que a gente vai estudar mais à frente. E a gente vai ver um pouco sobre isso posteriormente, tá? Para a gente entender um pouco, né, como é que surgiu essa junção entre Alto e Baixo Egito e o que é esse Alto e Baixo Egito, a gente vai explicar aqui nesse slide. Com o passar do tempo, os nomos, que eram essas pequenas comunidades que existiam, eles se uniram e formaram o reino do Baixo Egito. Aqui no mapa tem como a gente ver bem direitinho, né? Como a tia falou, o Egito, ele fica, né, mais precisamente, ao norte da África, tá? Claro, próximo a rios, no caso o rio Nilo. E aí eles se estabeleceram dessa forma. Como vocês estão vendo, né, lá em cima algumas cidades maiores, e essa parte que fica mais próxima a essa ramificação do rio Nilo, ela é chamada de Baixo Egito. E essa parte mais abaixo é chamada de Alto Egito. Aí vocês devem estar se perguntando, tia, por que o mapa, do jeito da forma que a gente conhece o mapa, né, ele indica que na parte de cima é baixo e na parte de baixo é alto. Na realidade, eles colocaram esses nomes porque por conta do relevo. Baixo Egito porque estava na parte mais baixa do rio Nilo e o Alto Egito ficava um pouco acima. Então, por isso que é conhecido dessa forma, Baixo Egito e Alto Egito, né? E aí, esses nomos, esses reinos, né, eles se juntaram através de um grande faraó. Depois a gente vai ver um pouco sobre o nome dele, tá? E aí os nomos do sul uniram-se e formaram o Alto Egito, né? E aí, na época, antes da união, no Baixo Egito, o rei, né, dessa região usava uma coroa vermelha. E lá no Alto Egito, o rei, ele usava uma coroa branca. E aí a gente tem nesse outro mapa, né, alguns nomos do período e essa referência entre o Alto e o Baixo Egito. Então vocês veem aí, ó, toda essa região em verde, né, marcada, seria a região mais ou menos onde ficavam esses dois reinos, tá? E com o passar do tempo, houve um grande rei, né, que unificou essas duas partes. Esse rei, o nome dele era Menes. E aí ele juntou o Alto e o Baixo Egito, e por isso que a coroa dele ele era diferenciada, porque ele uniu as duas coroas, né? A coroa vermelha do Baixo Egito e a coroa branca do Alto Egito, dando origem a uma coroa dupla, tá certo? Que é essa última que vocês veem na figura. Voltando para o nosso mapa mental, a gente pode ver aqui, ó, nesse mapinha e no mapa mundi, onde mais ou menos ficava, né, localizado o Egito, tá certo? Como vocês veem, fica aí na África, na parte mais ao norte, e segue esse formato, né, sempre próximos ao rio Nilo e das suas bifurcações. Sobre a economia desses povos, né, o que eles produziam para gerar lucro para a civilização. Primeiro que eles criavam animais, eles caçavam, pescavam, tinha também a questão do cultivo de produtos agrícolas, mais precisamente o trigo, o linho e o algodão. Como é que a sociedade do egípcia ela estava dividida? Nós vamos ver agora. A tia desenhou, né, dessa forma, porém a tia vai passar agora para um slide que tem mais explicadinho
a questão da sociedade. Então, como era dividido, né, socialmente, a sociedade egípcia, dessa forma aqui, desse mapinha, né? A gente vai iniciar lá pela base, né, onde a gente vê que a base, como a gente já explicou, né, em outros exemplos de outras civilizações, fica aquela classe que tem uma quantidade maior, porém o poder é menor. Então a gente vai iniciar aí a base da pirâmide com os escravos, tá certo? Que geralmente eles eram prisioneiros de guerra, filhos de escravos ou provenientes de tributos pagos pelas regiões conquistadas, certo? Acima dos escravos, a gente vai ter a classe dos camponeses. Eles eram conhecidos como felas e representavam a maioria da população. Trabalhavam nas atividades agropecuárias, eram obrigados a entregar parte da produção ao faraó como pagamento de tributo, além de serem recrutados, né, periodicamente para o trabalho nas obras públicas. Os camponeses, eles por vezes, quando eles não pagavam parte dos impostos, né, eles poderiam, no lugar de fazer esse pagamento, trabalhar nas obras públicas como uma forma de pagar ao governo esses tributos, seja na construção de pirâmides ou de estátuas, enfim. Acima nós vamos ter a classe dos artesãos, dos comerciantes, né, porque poderiam ser pequenos e médios servidores do Estado, formados por um grupo que prestava serviço ao faraó e aos palácios e templos. E acima dos comerciantes a gente vai ter a classe dos escribas. Quem eram os escribas? Eram aqueles que sabiam escrever, registrar nas paredes, em tábuas, seja lá o que for, o que o faraó desejava, ou então que outras pessoas desejavam, se eles fossem pagos para esse trabalho. Acima dos escribas a gente vai ter, né, os altos funcionários do Estado, os sacerdotes, que era um grupo muito importante, que era privilegiado, que organizava o trabalho e decidia, né, por todos da sociedade egípcia. E por último havia o faraó, que era a própria personificação do Estado e que impunha como soberano divino. O faraó, para além de ser o governante maior do Estado, né, do Egito, ele era o próprio Deus encarnado. A religião. A religião dos egípcios, né, eles eram politeístas, como a tia já explicou. Eles acreditavam em vários deuses diferentes, tá? E acreditavam também na vida após a morte. A gente vai ver um pouco sobre essa crença que eles tinham e sobre essas técnicas de mumificação, tá certo? Além disso, uma das principais características da religião dos egípcios é o antroposomorfismo, que é o que? São deuses que eram representados metade homem e metade animal, assim como mostra aqui a figura que a tia colocou, tá certo? Vocês perceberem, a gente tem aqui, ó, dois exemplos de deuses egípcios, em que vocês podem perceber que eles têm a metade do corpo, né, de homem normal, de ser humano, e a cabeça de animais, tá certo? Era assim que eles representavam os seus deuses. Então, comentando um pouco mais sobre a religião, né, como a tia já falou, eles eram politeístas, representados com formas humanas, antropomórficas, de animais zoomórficos ou de corpo humano e cabeça de animal, como a tia já falou, né, a questão do antroposomórficos, tá certo? Certos animais eram considerados sagrados, como o gato, o crocodilo, o escaravelho, que é um tipo de besouro, e o boi. Então, se vocês fizerem uma rápida pesquisa, né, no Google sobre os egípcios e arte egípcias, vocês vão ver que geralmente, né, eles vão retratar em paredes, pinturas e etc. esses animais, porque eles acreditavam que eram animais sagrados. Aí eles acreditavam também na vida após a morte e no retorno da alma para o corpo. E essa crença levou-os a desenvolver técnicas para a conservação dos corpos dos mortos e a mumificação. Então, se eles acreditavam na vida após a morte e que a alma um dia ela iria voltar para esse corpo, eles tinham que guardar o corpo, né? Para isso, eles desenvolveram uma técnica de mumificação que eles conseguiam conservar aquele corpo de uma maneira, né, para que se a alma retornasse
ao antigo corpo, ele encontrasse um corpo conservado. Geralmente eles faziam isso com pessoas, né, que tinham condições para pagar todo esse ritual, tá? A gente vai ver um pouco sobre ele agora. O corpo, ele era esvaziado e colocado em uma espécie de salmoura durante 60 dias. Depois ele era lavado com óleos, enfaixado e colocado em sarcófagos. Eram as múmias, né? Vocês já devem ter ouvido falar sobre as múmias egípcias, sobre os sarcófagos, né? Que eram todos trabalhados, muitos deles, né? Enfeitados de ouro, de pedras preciosas, etc. Junto ao morto eram colocados alimentos, armas, ferramentas, barcos, as coisas que aquele morto possuía, porque se eles tinham na ideia, né, que a alma ela iria voltar para aquele corpo, né, e aquela pessoa ia viver novamente, ele iria precisar de tudo aquilo que ele teve em vida, né? Em algumas das tumbas, né, que foram encontradas, tinham até cavalos mumificados, tinham leões mumificados que eram daquele morto, que eram animais de estimação, então animais que compunham as coisas, né, que aquele morto, né, aquele faraó, ele tinha em vida, tá certo? Os primeiros grandes faraós mandaram construir os maiores túmulos da história, né, as pirâmides. Como no mapa mental que a tia tinha feito e também em outras pesquisas que vocês podem fazer também na internet, vocês vão ver que sempre quando, ao falar do Egito ou do Antigo Egito, vocês vão ver referência às grandes pirâmides. Se vocês nunca tiverem escutado falar ou nunca tiverem visto, né, vale a pena dar uma pesquisada e saber mais sobre esses grandes monumentos, tá? Existem vídeos, filmes, né, sobre esse assunto, vários filmes, né, sobre esse assunto do Antigo Egito, tá? E aqui a gente tem uma imagem, né, de como era feita essa mumificação. Primeiro eles tiravam os órgãos, né, daquele morto, e aí começava o processo de mumificação, né? Eles passavam um período embalsamando, né, nessa salmoura por vários e vários dias para depois eles serem enfaixados, tá certo? Aqui outra imagem, né, deles fazendo assim enfaixamento. Ao enfaixar eles colocavam pedras preciosas, escaravelhos, né, que eram tidos como animais sagrados. E depois é que eles colocavam as máscaras funerárias, né, que poderiam ser de vários formatos, de vários desenhos. Aqui a gente tem uma que seria, né, do faraó Tutankhamun. Vocês já devem ter visto pelo menos a imagem, que essa máscara funerária ela era feita toda, né, de ouro, tá? E outras peças, né, que eram enterradas na tumba, né, junto com aquele faraó que morreu, tá? Agora vamos falar um pouco sobre a escrita dos egípcios. A gente já viu, né, outros povos da Mesopotâmia, tinha os fenícios que também tinham um sistema de escrita, e entre outros, mas a escrita dos antigos egípcios eram através dos hieróglifos, tá certo? E como a tia já comentou, os escribas eram aquelas pessoas que sabiam ler e escrever através desses hieróglifos. Ainda sobre a escrita, né, ela era feita com sinais, diferente, né, da escrita dos fenícios, por exemplo, em que cada tipo de letra significava um som, tá? E que representavam imagens de pássaros, insetos, objetos, etc. É uma das escritas mais antigas, né, do mundo. E elas têm nomes diferentes de acordo com o significado, então a importância daquele material. Por exemplo, os hieróglifos, eles eram usados nos textos sagrados. Já o hierático, ele era usado em documentos oficiais. E por último, o demótico, que era a forma mais simples de se registrar, que era o uso cotidiano. O papiro era um tipo de papel que era fabricado com talo de uma planta que também se chamava papiro e crescia nas margens do rio Nilo. E era feito um tipo de papel, né, através desse papiro para poder registrar os documentos. Já é uma invenção dos egípcios, porque até então não se tinha um registro de papel. Vocês lembram que os outros povos, né, registravam a escrita através de placas de barro ou placas de madeira. E a pedra da Roseta, né, só como um título de informação, um bloco de pedra encontrado por soldados franceses em 1821,
Nele, Jean-François Champollion descobriu inscrições em 3 sistemas de escrita, o hieróglifo, o demótico e o grego. E foi a partir dessa pedra da Roseta que esse estudioso conseguiu decifrar muitos hieróglifos, né, tipos de desenhos e o significado deles. E a partir disso, a gente consegue as informações sobre esse povo. Iremos falar um pouco agora sobre a arte egípcia. Essa parte, né, como um bônus da nossa aula, porque os egípcios eles vão ser conhecidos principalmente pelos desenhos, as pinturas, né, em paredes, pinturas belíssimas, em que eles registravam a história do seu povo. Além dos hieróglifos, continham também desenhos magníficos e pinturas, né, para representar aquela história. E eram representados de uma forma peculiar, certo? As figuras, eles seguiam essa lei de frontalidade. As figuras, os desenhos egípcios, eles eram sempre representados como se estivessem de frente, tá certo? Os olhos, os ombros, o umbigo e o baixo ventre eram mostrados de frente. O personagem principal de uma pintura deve ser representado sempre maior que os personagens secundários. Então, a partir, né, praticamente do pescoço para baixo, eles eram representados de frente. E a cabeça, né, era representada de lado, tá certo? Já o olho, como vocês estão vendo, o olho era representado como se estivesse na frente, tá certo? É uma característica bem marcante das pinturas e da arte do povo egípcio. E agora a gente vai assistir um pequeno vídeo sobre esse tema, uma revisão sobre o que a gente viu na aula de hoje. E esse vídeo ele vai ser importante para o nosso desafio semanal. Então assista ele por completo para poder vocês resolverem o desafio de hoje. O Antigo Egito, primeira parte. Quando pensamos no Egito, 3 imagens nos vêm à cabeça: as pirâmides, o deserto e o impressionante rio chamado Nilo. Vocês conhecem? Mas primeiro vamos falar desse imenso mar de areia conhecido como o Deserto do Saara. Esse lugar no norte da África não é lá muito atraente para se viver. No entanto, há milhares de anos ocorreram chuvas abundantes no coração da África. Pouco a pouco, um fluxo de água se formou e gradualmente foi crescendo. Essas águas tornaram-se um dos maiores rios do mundo, o Rio Nilo. Muitas populações se instalaram às margens desse rio, mas viver perto do Nilo tinha seus altos e baixos. Na estação chuvosa, as águas subiam tanto que todas as terras ao redor ficavam inundadas. Mas quando as águas baixavam, a terra tornava-se ideal para a agricultura, pois o solo ficava muito mais fértil. Há milhares de anos, os povos nômades começaram a se fixar e a construir casas ao redor do Nilo. Assim nasceu o Antigo Egito. Os egípcios aprenderam a cultivar a terra rica e fértil. Havia muita comida. Isto significava que, em vez de ir em busca de comida, o povo egípcio poderia ficar em um só lugar, plantando todos os alimentos que precisavam. Você tinha que procurar comida o tempo todo, mamãe. Sim, mas não é mais preciso, querida. O povo egípcio usava as cheias do rio Nilo em seu benefício de forma muito inteligente. Eles inventaram um sistema de irrigação que fazia crescer ainda mais a plantação. Profissões como a do agrimensor foram inventadas. Assim como os engenheiros modernos, os agrimensores mediam as terras, projetavam os canais de irrigação e muitas outras coisas. Os pesquisadores começaram a usar cálculos matemáticos para ajudá-los no planejamento. Mais tarde, esse conhecimento de matemática ajudaria os egípcios a realizar grandes obras. O Nilo trouxe aos egípcios um outro benefício: o comércio. Os alimentos e outros bens produzidos pelos egípcios eram transportados em barcos e vendidos ao longo do rio. Assim, o Nilo tornou-se importante via para o transporte de mercadorias e pessoas, facilitou as negociações e fez dos egípcios um povo muito rico. Com a abundância de riqueza, de alimentos e com a facilidade de comércio, a civilização egípcia começou a crescer. Tudo graças ao rio Nilo. 3.000 anos de história. Há mais de 5.000 anos, por volta do ano 3.500 a.C., o desenvolvimento do comércio e da agricultura ajudou algumas aldeias às margens do Nilo a se tornarem muito ricas e poderosas. Assim, outras importantes cidades começaram a crescer ao longo do rio.
Quase 3.000 anos antes de Cristo, o rei Menes criou uma capital em Mênfis e unificou os reinos do Alto e do Baixo Egito. O símbolo do Alto Egito era uma coroa branca e do Baixo Egito uma coroa vermelha. Por isso, as coroas dos faraós eram duplas. Esse foi o início de um grande império que duraria milhares e milhares de anos. O Antigo Egito ficava numa localização privilegiada. De um lado, o deserto imenso os protegia dos ataques do sul. E do outro lado, o rio Nilo fornecia alimentos e permitia o comércio e o contato com outras aldeias. Manter a unidade do Egito foi difícil para os governantes, já que havia muitos inimigos que queriam invadir suas terras e roubar as riquezas. Os faraós governaram o Egito por mais de 3.000 anos. Imaginem tudo o que aconteceu desde o início do calendário cristão até agora. E os egípcios governaram ainda mais 1.000 anos. É muito tempo. A pirâmide social. Os egípcios organizaram a vida social como uma grande pirâmide. Diferentes grupos de pessoas tinham importância diferenciada. No topo da pirâmide social ficava o faraó. Os faraós governavam o Egito. Todas as riquezas do império lhes pertenciam e eles eram adorados como deuses. Mas a vida do faraó não era simples. Sua obrigação era manter a ordem, controlar a economia, as leis da natureza, as estações do ano, as cheias do Nilo, o movimento dos planetas. Nossa, era muito trabalho para uma pessoa só. Depois dos faraós, os mais importantes eram os sacerdotes. Sua atividade era servir aos deuses, fazer oferendas e rituais em cada um dos templos egípcios. Depois dos sacerdotes vinham os escribas, cuja habilidade era saber escrever. Embora hoje em dia a gente aprenda a escrever na escola, no Antigo Egito apenas os privilegiados podiam aprender. Isso lhes deu muito poder. No Egito, eles escreviam usando sinais sagrados chamados hieróglifos. Hieróglifos eram desenhos que representavam sons, como o nosso alfabeto, mas era muito mais difícil de escrever. Embora houvesse mais de 700 símbolos diferentes, a escrita era regida por princípios claros e simples. O quarto lugar na pirâmide era ocupado pelo exército. Os soldados são encarregados de proteger o Império Egípcio. O Egito era tão rico que muitos povos quiseram conquistá-lo e tomar suas riquezas. Depois de tantas batalhas, o exército egípcio aperfeiçoou suas técnicas e se tornou muito poderoso. Agora que nós somos poderosos, nós podemos atacá-los. É uma ótima ideia. E assim, o exército egípcio partiu para a conquista de outros territórios a leste e ao sul. Poderíamos pensar que depois de tantos combates, em tempos pacíficos o exército descansava. Mas no Antigo Egito sempre havia alguma coisa para fazer. Os militares, quando não estavam em combate, dedicavam-se a tarefas como escavar canais de irrigação ou transportar blocos de pedra para a construção de grandes pirâmides. Finalmente, na base da pirâmide estavam os comerciantes e os artesãos. Abaixo deles, os camponeses. E por último, bem lá no fundo mesmo, os escravos, que sustentavam toda a pirâmide social. Obras colossais. Então agora vamos falar das pirâmides, o mais famoso símbolo do Egito Antigo. As pirâmides ainda hoje guardam muitos mistérios e questões sem resposta. Mesmo os engenheiros modernos têm dificuldade para entender como elas foram construídas. Os faraós egípcios acreditavam que construindo monumentos colossais mostrariam sua grandeza ao longo dos tempos. Cada faraó construía monumentos fantásticos para os deuses ou para si mesmos. Pensem no templo de Karnak, por exemplo. Composto de 3 santuários, é um dos mais antigos e maiores complexos religiosos do mundo. Pensem na pirâmide de Quéops, a maior das pirâmides. Demorou mais de 23 anos de trabalho constante para ser construída.
As pirâmides eram grandes túmulos construídos para os faraós e eram cheias de objetos valiosos. Isso porque os egípcios pensavam que após a morte encontrariam o deus Osíris, então podiam levar qualquer coisa do mundo material. Assim, muitos faraós decidiram estar bem preparados para esse encontro. Levavam sempre muitos tesouros com eles, porque quanto mais oferecessem a Osíris, mais receberiam na vida após a morte. Desafio semanal. De acordo com o vídeo que vocês acabaram de assistir, vocês vão fazer um pequeno texto ou vão fazer através de pontos, né, palavras-chave, frases curtas, o que vocês conseguiram compreender do vídeo, né, o que você viu de novo, você não sabia sobre o povo egípcio, tá certo? Então esse é o desafio, vocês vão fazer aqui mesmo na plataforma, vai ter um campozinho com o nome Desafio Semanal, vocês vão abrir e vão digitar o texto lá mesmo e vão me enviar, tá bom? Marca pontinho eixo na disciplina de História quem resolver esse desafio semanal. Tia Paula vai explicar bem rapidamente agora o nosso roteiro 16 da aula de hoje, tá? Vocês vão ter acesso a esse roteiro logo abaixo desse vídeo aqui na nossa plataforma. Aqui a mensagem da Mona Lisa, né, que ela hoje veio toda caracterizada, né? Olá pessoal, vamos conhecer mais sobre uma nova civilização. Hoje vim caracterizada em homenagem ao Egito Antigo. Por enquanto podem me chamar de Tutankhamona. Vamos aprender mais? Siga o passo a passo indicado no nosso roteiro e assista os vídeos complementares sobre o assunto. E nessa aula de hoje levarei você para conhecer o Museu de Artefatos Egípcios. Vamos lá! Uma novidade para vocês, na próxima semana, nossa aula do Google Meet, a gente vai ter essa visita lá no Museu de Artefatos Antigos, né, sobre o Antigo Egito. Vai ser muito legal, não perde a aula da semana que vem, tá? A gente vai ter um texto sobre o Egito, né, a África, vai ter o vídeo complementar que a gente já assistiu, que foi o vídeo que a gente colocou aqui dentro desse vídeo aqui, não precisa mais assistir se você tiver visto ele por completo. Vai ter a sociedade egípcia e vai ter nossa primeira questão. Essa atividade vai estar aqui na plataforma para vocês responderem ela, porém vocês vão fazer no caderno e vão mandar só a foto, tá? E a outra atividade, que vai ser na página 106 até a página 108, só as questões 1, 2 e 3 vocês vão resolver no caderno. Quando terminar essas questões do livro e a pergunta do primeiro passo, vocês vão tirar a foto e vão colocar, inserir aqui na própria plataforma. Então, para a gente finalizar a aula, não esquece, semana que vem teremos a reunião no Google Meet, tá certo? Sobre esse conteúdo do Antigo Egito, vamos ter a visita do museu online e não esquece de colocar seu nome completo e a sua turma aqui nos comentários do vídeo no YouTube. Desejo a todos uma ótima semana e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau!